inverídico para atacar pessoas? Se sim, que tipo de material? Sim, sempre a mando do vereador, sempre a mando dele, e vários tipos de materiais de divulgação sempre em favorecimento a ele. O senhor, a pedido do vereador Moacir Camerini, criava perfis fakes nas redes para atacar pessoas? Sempre a mando do vereador. Inclusive, tinha perfis aí que era criado por ele. Ele deve estar ciente disso na cabeça dele, ele está ciente disso, que ele criava os perfis e sabe muito bem dos quais perfis se trata. O senhor lembra quais e quantos eram os perfis falsos utilizados pelo vereador e seu gabinete? Quais os nomes? Tinha uns perfis que a gente usava no gabinete, a mando dele, criado por ele, juntamente com o conhecimento dele, né? Tinha 4 perfis, se não me engano, e tinha 2 perfis que foi criado por ele, usado somente por ele, que era o Leonardo Bolsonaro, se não me engano, e Pedro Baia. E os outros ali tinha, que é de meu conhecimento, Roberta Almeida, Maria Lavandowski, Larissa Tremea, Jacinto Picete. Os que eu lembro é esses aí. Mas tudo de conhecimento dele. Com certeza, como eu sempre digo, ele deve estar ciente disso. Aqui não tem coitadismo, aqui tem verdades, tá? Inclusive provas, né? O senhor confirma que Roberta Almeida, Pedro Baio, Maria Lavandowski, que é a véia do 15, Jacinto Picete e Larissa Tremea são perfis falsos e os mesmos eram utilizados na propagação de fake news? Sim, confirmo. Quem criou tais perfis? A pedido de quem? A pedido sempre do vereador, com o conhecimento dele. Isso aí já foi falado desde o começo, inclusive está no processo. E era criado pelos assessores do gabinete dele. Quem criou tais perfis? A pedido de quem? A pedido do vereador, sempre a mando do vereador Camerini. Então. Aí foi criado alguns pelo gabinete e outros por ele mesmo próprio. Então. Tinha mais algum perfil falso além desses? Que eu tenha conhecimento, não. Não estou lembrado. Em quais redes sociais o senhor propagava materiais inverídicos que atacavam pessoas? Sempre colocado em redes sociais como WhatsApp e Facebook, principalmente no grupo do gabinete do vereador, que, em primeiro lugar, sempre do conhecimento dele. Era criado, passado para ele, primeiramente, e ele era o principal que distribuía em grupos de WhatsApp, onde ele participava, que eu, pessoalmente, participava de poucos grupos junto com ele, mas todo o material propagado ali, primeiramente, ele mandava fazer e a gente devolvia o material que ele tinha pedido para fazer. Sempre foi de conhecimento dele. Quais grupos de WhatsApp eram utilizados para propagação de conteúdos inverídicos? Olha, a gente criava a mando dele, passava no grupo do gabinete, que nós éramos em 5 pessoas, 4, 5 pessoas, e depois daí, primeiramente ele colocava no grupo O Povo Quer Saber, que consequentemente ele trocava o nome desse grupo aí, tá? E trocava, O Povo Quer Saber. Hoje, inclusive, ele criou um outro grupo que é as mesmas pessoas, que é Camerini na Comunidade, que é o que ele usa para denegrir nossa imagem de ex-assessores, que é uma coisa que
deixa muito triste pessoas que trabalhavam num projeto, ele usar dessas pessoas que ajudavam ele para denegrir a imagem, tipo com palavras, estão aí andando livremente. Isso aí é uma palavra que eu teria vergonha de falar. Nós era funcionários da Câmara, estava trabalhando, ajudando em cima de um projeto. Esse grupo Camerini na Comunidade, que é com mesmos membros anteriores, nós não fizemos parte. Ele faz parte junto com aqueles membros. E é nesses grupos aí que ele usava para espalhar esses materiais de fake news aí e tal, enfim. Quais pessoas eram rotineiramente atacadas? Principalmente vereadores, secretários, prefeito. Ele tinha o ato assim, ele escolhia uma pessoa, essa pessoa eu vou atacar, vocês vão criar um material e eu vou atacar essa pessoa. É intuição, sei lá, falta de tratamento psiquiátrico de repente. O senhor pode explicar como funcionava o esquema de envio de notícias em perfis fakes e WhatsApp? Como era? Repete a pergunta, por favor. O senhor pode explicar como funcionava o esquema de envio de notícias em perfis fakes e WhatsApp? Isso aí, como eu passei anteriormente, era criado, colocado no grupo do gabinete a mando do vereador e posteriormente ele espalhava pelos grupos, pelo WhatsApp, Facebook. Sempre foi mais ou menos desse mesmo jeito, desse mesmo motivo. Sabe dizer quais pessoas participavam desses grupos? Quais os nomes? Não, porque a maioria era o vereador que colocava nesse grupo, que era o grupo maior ali, acima de 100 pessoas, né? E daí, como nós era participante do grupo, só aparece o número de telefone. Daí ele sim sabe quem é que participava, quem são essas pessoas, mas tem um grupo acima de 100 pessoas. Inclusive tem hoje que o grupo é Camerini na Comunidade, que é onde ele usa para falar asneiras. Eu chamo de asneiras, porque chegar aqui a ponto de dizer quem está bancando, por favor, né? Nós somos pessoas, somos batalhadoras, nós vamos trabalhar, nós vamos correr atrás, não precisamos sair aí, quem sabe, forjar assalto, imposto de gasolina. Nós somos humildes, somos trabalhadores, tá? Só isso que eu digo. Tinham pessoas nesses grupos que não eram funcionários da Câmara? Se sim, quais pessoas? Sim, várias pessoas. Qual a participação dessas pessoas na disseminação dos conteúdos inverídicos? Não tinha pessoas dentro desse grupo ali que funcionários da Câmara não tinha. Aí a participação delas é que tem algumas, não muitas, tá? Que tem bastante que já está abrindo o olho, que coitadismo não cola mais, mentiras tem perna curta, e invenção de história tem limites, né? Aí tem umas que já não estão mais divulgando todos esses materiais que o vereador largava nesse grupo. As outras continuavam compartilhando, inclusive com uma notícia fake, que isso se trata de uma notícia fake, que foi criada no gabinete do vereador Camerini, a mando dele, inventando uma história do partido próprio dele, do PDT, que teria entrado no governo, tinha ganhado três secretarias, não estou bem lembrado a quantidade, e que foi publicado pela atual assessora dele, no dia 27 de dezembro, em rede social, Facebook, uma atual assessora dele. Isso aí, então, você vê que isso aí é um ato do vereador que já estava induzindo pessoas já com planejamento de trocar assessoria, tentando denegrir a imagem dos funcionários que estavam trabalhando para ele ali, dando suor para ele.
Aí ele já estava com planejamentos, mentes poluídas, sujas, pessoas que não tem o que fazer, tipo assim. Acho que respondi. No documento de folha 16, quando o vereador Camerini escreve para o grupo do gabinete que o senhor participava, Matos não posta tudo tu, coloca Ana. O que era para postar quem era Ana? Isso aí era outra forma dele achar que porque nós era funcionário indicado por ele para trabalhar na Câmara de Vereadores, ele achava que tinha o domínio, o comando, que era o dono das pessoas. A tua família, a minha no caso, Ana Cláudia Boroto, minha esposa, tá? Ele queria tipo forçar, vocês são meus funcionários, bota lá a tua esposa lá divulgar meu material, por que não estão ajudando? Não querem fazer isso, só me avisa, sempre com termos de ameaças, né? E daí, como a gente tinha o respeito até então, dedicação pelo trabalho que fazia, inclusive eu, humildemente pelo trabalho, pedia para minha esposa compartilhar as coisas que ele pedia, inclusive também a mando dele, tipo um mando egoísta, né? Que é funcionário, é ser humano, e uma que o nosso salário não saía do bolso dele, saía de uma instituição, saía da população. Isso era coisas que simplesmente ele falava. Eu acho, sinceramente, eu insisto nesse fato aí, que falta um tratamento psiquiátrico para certas pessoas, né? Pela ordem, só solicito respeito às palavras de direcionamento, que isso são palavras fortes e que o mínimo de respeito e cautela neste momento. Senão nós vamos começar aqui a falar também depois, com qualquer momento, vamos agredir em ofensas aqui, pelo mínimo de respeito. Sim. No documento de folha 17, quando o vereador Camerini escreveu vamos comentários nas postagens dos perfis, que temos para ajudar comentários dos assessores e outras se tiver. A quais perfis o vereador Camerini se referia? Não entendi a pergunta, presidente. Na folha 17. Está na 17 aí? Quando o vereador Camerini escreveu vamos comentários nas postagens dos perfis que temos para ajudar comentários dos assessores e outras se tiver. A quais perfis o vereador Camerini se referia? Isso aí se referia aos fakes. Isso aí é uma pergunta que está anexada ao processo, que comprova como ele tinha conhecimento. Esses outros perfis que ele diz, os perfil fake aí que ele tinha conhecimento. Por isso, as perguntas que ele fazia nesse tom aí. Ainda com base no documento de folha 17, com o termo inventa engraçado, para nos grupos, junta de uma outra fala do governo Pazin, como tosquia porco, muito grito, pouca lã. Pergunta ao senhor, eram dessa forma que seguiam as ordens para a criação de memes e fake news? Também dessa forma. Era tipo coisas que ele falava, posteriormente ele, achando que tinha vangloriado com essa palavra, ele mandava cortar aquele vídeo e postar em redes sociais aí. Também essa era a forma aí que ele usava. Na página 18, quando o vereador Camerini diz vamos mobilizar nosso pessoal para comentar antes que outro tire. Pede Ana e outros. Quem era Ana e outros? Ana. Aí eu não sei se Ana, ele estava se referindo à minha esposa. Eu acho que sim, com certeza, porque Ana Cláudia Boroto é minha esposa, né? E outros os perfis falsos que ele tinha conhecimento. Era isso ali.
Isso que se refere. Outros é os outros perfis falsos aí que ele tinha conhecimento, que mandava criar e que diariamente era usado para comentar, tanto para ofender pessoas como para elogiar a imagem dele, né? Na página 31, onde o vereador Camerini escreve: corta a parte do vídeo Mazoquim, fala moinho. O que era para fazer? Para quem era a ordem? Isso aí era pro gabinete dele, né? Os 3 assessores, que era para ser feito isso, porque ele não fazia um pedido, ele chegava e dizia: vocês façam isso e isso tem que ser feito. Esse era os termos que ele usava, né? Como a gente tinha um projeto meio que brilhante, um trabalho sério, não sabia que posteriormente ia acontecer safadezas desse tipo, né? A gente sempre tentando corrigir para que ofender pessoas não era o correto. A gente pegava e fazia, simplesmente cumpria as ordens dele. Era isso que acontecia dentro do gabinete. No documento da folha 34, onde o vereador diz que não viu nada da assessoria defendendo ele. Como funcionava esse tipo de defesa? Que não viu nada era tipo assim, ó. Alguém postava uma matéria no Facebook ali. Isso aí eu acho que se refere a uma matéria que foi publicada sobre um caso que eu até fiquei conhecendo por redes sociais, aí não tinha conhecimento antigamente, de um suposto assalto que aconteceu aí. E aí, quando alguém colocava isso aí, coloca até hoje em redes sociais, ele perde a postura, ele fica completamente fora de si. Não interessa o horário que for, se for 1, 2 horas da manhã, não sei o que fica fazendo até esse horário em redes sociais. Ele ligava para os assessores, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, mandava áudio, ligava. Como é que não tem os meus assessores me defendendo? Se é para mim ficar sozinho me defendendo, eu não preciso de assessores, sempre coisas irônicas que acontecia, sabe, sem palavras para dizer o termo de atitudes que não deveria de sair de uma pessoa pública, né? Na folha 35, quando o vereador Camerini escreve: o cliente deve estar indo respondendo processo por racismo. Fiquei sabendo, mas não sei se já foi condenado. Que caso esse pode explicar? Qual o envolvimento do gabinete do vereador nisso? Esse é uma história vergonhosa que eu preferiria não falar dessa história, que foi o fato que ele usou uma terceira pessoa aí, uma senhora, a dona Rogéria, que com certeza ela vai explicar melhor para vocês aí. Ele fez a criação de uma história de racismo, onde inclusive o advogado de gabinete dele ficou sabendo. Ele chegou no gabinete com a senhora e disse: defenda essa senhora aqui nesse processo. Ninguém sabia do que se tratava, do que era. Até ali era fato, né? Ele estava passando para nós isso ali. Posteriormente foi descoberto, a senhora, eu acho, foi para uma igreja aí, em termos de dizer a verdade ou a mentira, ela se arrependeu e contou toda a verdade. Ela disse: não posso estar convivendo com isso, eu estou sofrendo com isso, não é porque eu sou humilde, eu sou uma faxineira, eu tenho orgulho de ser faxineira, não vou estar pagando, eu reconheço que eu errei,
palavras dela, eu reconheço que eu errei e não vou mais continuar errando. Isso aí ela própria vai poder explicar para vocês. Um outro fato triste, eu acho um fato triste, ser criado, colocado na cabeça de outra pessoa para ofender uma pessoa que ele tem raiva. Isso eu não acho correto, né? Verificando a folha 38, o senhor pode informar o que o vereador entende como ajudar nas postagens? Ajudar nas postagens era o que ele dizia, era o que era feito. Os 3 assessores dele, independente de hora que fosse, finais de semana, feriado, férias, tinha que estar ali para divulgar o que ele achasse que fosse correto para ele. Tinha que fazer como se fosse uma verdade e publicar em redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp. Na página 39, onde aparece o rosto do vereador Moisés Escúcio e do vereador Anderson Zanella, em imagem postada pelo vereador Camerini, qual era o objetivo disso? O objetivo era denigrir a imagem, ofender os colegas vereadores, né? A maioria do tempo ele ficava usando disso, né? Procurando algo para ofender os colegas. Cada um faz o que sente vontade, mas fica feio ofender colegas, né? A demissão do assessor Jorge Bronzato, do gabinete do vereador Camerini, teve alguma relação com essa obrigação de criação e disseminação de conteúdos inverídicos e ataque às pessoas? Se sim, se o depoente se recorda sobre o fato e qual teria sido o comentário feito que teria culminado com o desligamento do Jorge Bronzato Júnior? Em termos, sim. Em termos, sim, tem a ver, por causa que foi sobre um comentário que ele fez sobre uma postagem da volta do secretário. Eu tenho conhecimento disso aí, secretário de obras, até então. E como já vinha mantendo certos mandos do vereador por... Certo não, todos a mando do vereador em cima de ofender pessoas, com certeza a demissão dele também tenha sido sobre comentários para cima de outras pessoas, aí, nesse caso o secretário de obras. O senhor também era obrigado a defender o vereador Camerini nas redes sociais? Se sim, sofria algum tipo de coação ou punição? Sim. No começo era usado, inclusive a criação desses fakes aí foi para subir a popularidade dele. Ele se enganava achando que, tendo um comentário que não, de uma pessoa que não existe, ele tinha mais apoiadores. Até então que era usado para compartilhar só coisa dele, de trabalho dele, até a gente estava concordando e tal, tá, tudo bem, não está ofendendo ninguém, só está divulgando o teu trabalho. E era feito isso, né? Posteriormente, quando ele começou a usar querer usar desses perfis para ofender as pessoas, aí foi que começou tipo uma pressão maior sobre nós, de nós ter uma certa contrariedade em ofender as pessoas. Aí por isso ele usava desse fato aí de ameaças de ou fazem ou vão ser mandados embora, ou vocês fazem o que eu mando, ou vão ser mandados embora. Esse era o fato que ele usava diariamente, quase todos os dias, né? E nós mesmo, contra a vontade nossa, tentando, porque nós tínhamos um projeto que eu posso dizer que era um projeto lindo. Nós estávamos se esforçando, fazendo um bom trabalho,
Só que algo deu errado, algo, sei lá, o termo de dizer que subiu para a cabeça, aí ele começou a achar que estava todo poderoso, aí ele podia forçar nós a fazer coisas erradas, e isso começou as desavenças em cima disso aí, né? Inclusive, várias vezes, isso na oitiva dele, vocês podem perguntar, nós passava meio dia ali embaixo, me fumava até 2 carteiras de cigarro por dia, o cara nunca pagou uma carteira de cigarro. Nós passava ali embaixo conversando, tentando mudar esse pensamento mal dele. Hoje dar risada é bonito, é bom que quando outras pessoas falam sério, para mim é engraçado, né? E enfim, nós passava conversando ali para tentar mudar esse jeito do acusado. Só que, infelizmente, hoje a história que está saindo é que ele mandou nós embora, só que não foi isso que aconteceu. Ele ficou, tentou passar na nossa frente de mandar nós embora para não ver ali hoje o pessoal em volta falando, os 2 assessores pediram as contas. Ele, como sempre, ele se antecedeu e veio aqui, o dia que nós estávamos de atestado, que no dia que nós ia voltar de atestado, nós já tinha avisado o presidente da Câmara que nós ia pedir a demissão, que nós não ia mais fazer parte desse planejamento absurdo que estava acontecendo. Isso é de conhecimento dele, na consciência dele, com certeza ele tem isso. Como se procediam as tais defesas? Os próprios assessores utilizavam suas próprias contas ou se utilizavam de contas fakes e números de terceiros? Não, nós usava nossas próprias contas para defender ele, porque até então a gente estava com ele no trabalho, mesmo depois de acontecer burados, nós tinha que ir lá defender ele pelo trabalho, né? E inclusive das contas falsas, das conta fake que existia, sempre de conhecimento dele. E sempre, para ver como está anexado no processo, as defesas dele, era sempre pedido dele. Eu postaram uma coisa lá, por que não estão me defendendo? Era sempre de conhecimento dele e amando dele que a gente fazia, né? Essa prática do vereador era só com o grupo de vocês, tu, Denis e Jorge Bronzato? Sabe se o vereador agia da mesma forma com os assessores contratados antes de vocês? Sabe dizer nome de algum ex-assessor que já tenha eventualmente relatado ao senhor situações semelhantes aos que o senhor vivenciou? Essa parte aí, quem poderia dizer eram os antigos assessores, né? Eu não tenho conhecimento de... Porque até então eu tenho conhecimento de um fato a partir do momento que eu participo, né? Não costumo inventar história. Ao que se verifica nos documentos, se o senhor pode confirmar, se o esquema seguia a forma do que foi verificado na folha 30, onde eram delegadas missões para vocês, assessores, né? Nas palavras do vereador, para que fossem alimentadas as redes sociais com conteúdos falsos? Sim, sempre amando dele. A permanência no cargo dos assessores estava condicionada à elaboração das fake news, memes e ataques às pessoas? Na cabeça dele, eu acho que sim, né? Porque ele chegava, ele dizia, vamos fazer isso e tinha que ser feito. Então, eu acho que na cabeça dele tinha, mas nós estava contratado para fazer um trabalho de visitas. Eu, como fazia o trabalho externo, o Jorge Bronzato era o assessor de imprensa, era o cara que para fazer a divulgação do trabalho dele. E o Denis Oliveira era o responsável pelos projetos. Nós fomos contratados para efetuar esses trabalhos aí. Posteriormente, aí surgiu essa missão aí de defender ele aí com
com perfis falsos aí que até então eu nem sabia que existia isso aí. No seu entendimento, essa prática de elaboração de fake news e memes era rotineira? Era rotineira, sim. Quase que diariamente e inclusive em casa, fora de horários de trabalho, era rotineira, sim. O senhor já respondeu de forma específica alguns questionamentos acerca das imagens anexas ao processo, com o fim de deixar o mais elucidado possível. Agora vamos passar as imagens na íntegra e o senhor pode se aproximar para olhar e interromper e comentar caso queira fazer alguma consideração final sobre as mesmas. Posso ficar de pé aqui? Não dá para enxergar bem, não. Essa postagem aí à direita, isso aí é outra coisa que é vergonhosa, inclusive pode ver na parte em cima ali que foi mandada pelo próprio vereador sobre um projeto que tem na prefeitura ali. Tem o pessoal da Consciência Negra, né? Isso aí é uma coisa vergonhosa com o vereador pode ter inventado para colocar em redes sociais, né? De pessoas humildes, né? Só porque são de outra cor, alguma certa pessoa ter racismo, isso aí é vergonhoso, né? Pode passar. Isso aí coisa do presidente da casa, né? A falta de respeito é muito grande, de certa forma, né? Devia de se ter mais respeito e aceitar o comando da casa, né? Até porque então éramos colegas, né? Indiferente do cargo que se usava, principalmente tem que ter bom senso, né? E respeito. Isso aí foi na época que teve falta de gasolina ali e tal, dos protestos. Isso aí, se não me engano, foi criado pelo próprio vereador com foto que ele mesmo bateu em frente ao posto ali, o posto que tem logo acima aqui, para denigrir imagens de outros vereadores também. Isso aí é fato já comentado. Olha, olhando uma imagem assim num grupo de um vereador, chega a ser chato comentar, né? E o vereador fazer parte disso aí, da invenção de histórias, eu prefiro não comentar essas imagens aí. O restante das imagens ali, tudo tranquilo, conforme eu já coloquei. Não sei se é o momento, tá? Mas eu queria aproveitar para fazer uma colocação de um outro fato que foi inventado dentro do gabinete do Camerini. Ideia dele, criada por ele, né? Ele vai ter consciência e conhecimento desse fato. Um fato de uma senhora da... Presidente, isso está relacionado com fake news? Está relacionado em cima de uma invenção, de uma criação de uma fake news. Temos que analisar as provas que tem nos autos aqui, se direcionar a CPI da fake news, não inventar, daqui a pouco tem uma história diferente. Qual que é o teor da denúncia? Está relacionado? Temos que
Se ter aqui nas provas, aqui nos documentos que estão relatados aí, né? Teria fatos de... É um fato, na real, um fato inventado dentro do gabinete é a criação de uma história. Deixa que vamos passar agora a palavra para os demais membros da comissão parlamentar de inquérito. Caso queiram fazer algumas perguntas ao depoente. O pessoal, se tiver alguma pergunta. Ok, de repente, dentro dessas perguntas sai esse fato que é bem importante ser colocado. É mais uma história real que se tornou processo na delegacia e de conhecimento inventado pelo próprio vereador. A palavra ao vereador Anderson Zanella. Boa tarde, presidente, mais colegas que compõem a CPI, senhoras e senhores. Quais os perfis que foram criados, como o senhor disse, pelo vereador? Exclusivamente pelo vereador era Leonardo Bolsonaro e Pedro Baio, criado e usado exclusivamente por ele. Os demais perfis que você passou aqui para essa comissão, o senhor usava algum deles em redes sociais? Sim, todos eles eram usados em redes sociais, né? Facebook. O senhor confirma que usava os perfis falsos? Sim, confirmo. Esses perfis falsos eram usados com a estrutura desta casa, ou seja, no horário de trabalho, nos computadores, com a internet desta casa? Sim, com certeza sim, diariamente era usado no gabinete, com a internet da Câmara, computadores da Câmara, diariamente era usado sim com a estrutura da Câmara. Então o senhor confirma que era utilizada a estrutura pública para proliferação de matérias falsas por parte do vereador e do gabinete? Confirmo. Nas suas falas, o senhor disse que haviam 5 pessoas no gabinete. Pelo que nós temos conhecimento, são 3 assessores, mais o vereador, 4. Quem seria a 5ª pessoa? A 5ª pessoa que fazia parte é a esposa do vereador, a dona Raquel Casagrande. Fazia parte, inclusive, com comandos, juntamente com o vereador, para os assessores. Então, a 5ª pessoa seria a esposa do vereador e ela participaria também das decisões que seriam tomadas dentro do grupo de trabalho. Sim, o senhor confirma isso? Confirmo. A época que tramitava nesta casa a lei sobre o consumo de bebidas alcoólicas, já relatado no episódio da matéria do racismo, o senhor lembra ou sabe, ou foi de repente o senhor mesmo que fez uma montagem e uma foto contra este vereador com uma garrafa de bebida alcoólica? Na rua foi o senhor que fez, foi o gabinete? O senhor se recorda? De certa forma eu não recordo 100%, mas a montagem foi feita sim pelo gabinete. Foi feita pelo gabinete, o senhor confirma? Foi feita pelo gabinete do vereador. Quem tirou a foto e fez a montagem foram os assessores do vereador? Com certeza sim, ou de repente o próprio vereador, né? Nós recebemos a foto no grupo do gabinete para fazer a montagem. Então o senhor confirma que recebeu a ordem para fazer a montagem? Sim, confirmo. Nesses grupos que nós enxergamos na denúncia, Amigos do Beliscão, Gabinete Vereador Camerini, Grupo Bento Tem Jeito e outros mais, era comum, era normal, com que frequência era disseminada notícias falsas ou montagens com a intenção de denegrir a imagem das pessoas? O senhor tem conhecimento? Sim, tenho conhecimento e a sequência era quase que diariamente, né? Então o senhor confirma que diariamente vocês disseminavam
essas matérias com o intuito de denegrir a imagem ou de atacar as pessoas. Como eu disse, no começo era uma coisa diferente, né? Era uma coisa de um projeto, que a gente tinha um projeto bonito que estava sendo criado de trabalho, para fazer um trabalho bom, um trabalho de divulgação, de nós ir buscar trabalho para fazer, de nós ajudar o vereador a melhorar o trabalho dele em si. E daí ele veio com essa ideia de perfis falsos para anunciar, ajudar, levantar a imagem dele, né? Até aí, então, tudo bem, não estava ofendendo ninguém. Posteriormente, que nem eu coloquei, ele começou a usar, querer forçar, usar esses perfis aí para ofender, denegrir a imagem de pessoas. E nós, infelizmente, fazíamos junto com ele, sempre a mando dele, tá? O senhor, de alguma forma, ou de algum jeito, se sentiu, enquanto trabalhava aqui, pressionado, coagido ou ameaçado a fazerem as postagens, a fazerem esse trabalho? Ameaçado, na mesma forma que ele mandava fazer coisas erradas, que isso aí é coisa errada, da mesma forma que ele mandava fazer, ele ameaçava nós com a possível demissão no ato, no dia seguinte e tal, que ia substituir gente, ia ter mudança drástica, ia ter a palavra que ele gostava de dizer, um choque de gestão. Choque de gestão é o que ele ia tomar posteriormente nas voltadas a testado, que ele ia ficar sozinho. Como está tendo um certo choque de gestão, né? Eu quero que o senhor relate agora para nós, para essa comissão, quais eram os outros fatos e quais foram as outras montagens que o senhor ia relatar antes que foi lhe impedida a palavra. Então agora eu estou lhe pedindo para que relate qual foi a outra montagem que o senhor ia falar nessa comissão. Bom, esse fato aí é um fato que se tornou boletim de ocorrência na delegacia, feito falso pelo vereador, pelo gabinete do vereador, tá lembrado, né? Foi o fato de uma senhora que veio pedir ajuda, inclusive passou nos outros gabinetes, uma agricultora que tinha se quebrado o pé. Eu pedi ajuda porque ela não tinha como colocar pagar uma tala, uma tornozeleira para ela. Aí passou humildemente no nosso gabinete lá, pedir ajuda. Como se depender de ajuda financeira, pode ser para comprar um prato de comida para uma pessoa da rua, do gabinete do Camerini, não sai dinheiro, tá? Aí pediu para um outro vereador, o outro vereador, com humildade, foi lá e ajudou essa pessoa aí. Comprou a tala para ela conseguir caminhar, né? O que aconteceu dentro do gabinete do vereador, a mando do vereador, foi criado uma denúncia contra esse vereador. Boletim de ocorrência, denúncia do gabinete do vereador, boletim de ocorrência. Inclusive o vereador tocou de responder lá. Mais uma invenção que saiu por maldade de dentro do gabinete do vereador Camerini. A denúncia propriamente dita era sobre? Era sobre compra de votos por causa de uma tala que humildemente um vereador ajudou essa pessoa que não tinha condições de comprar. Veio pedir para o vereador, ele ajudou humildemente, o vereador Camerini simplesmente começou a jogar para a população em redes sociais que ele estava comprando voto com a ajuda dessa tala aí. Para te ver o nível de... As páginas 13 e 18, por gentileza, presidente. Página 13, eu acho que ela já foi comentada. Novas contratações, será? Com todos estes pais de santo. Agora vai. Para a próxima, por gentileza. Orem mesmo por este governo. Só rezando para acabar com tanta incompetência. O bullying religioso ou a própria discriminação era comum ser usado nas postagens e nas montagens do vereador e do gabinete. Havia esse preconceito religioso? Cara,
esse tema aí é um tema de fato que eu me sinto envergonhado de falar. Eu sou filho de brasileiros, sempre convivi com pessoas de classe baixa, sempre convivi com pessoas de todas as raças, né? De minha parte, eu teria vergonha de colocar um fato assim para seus assessores criar fakes, brincando com uma coisa tão séria que é a religião. E o senhor confirma que essas montagens eram feitas por vocês? A pedido do vereador ou não? Enfim, quem era? De como quem dá para ver ali, essas montagens? Eu não tenho a certeza se foi criado pelo próprio vereador, até porque ali no grupo está a mando dele, né? Está mandado por ele, né? Que normalmente essas coisas aí eram criadas no gabinete a mando dele ou vinha dele próprio, ele mesmo que fazia, né? Então o senhor confirma a prática dessas ações? Sim, com certeza foi feito. Para mim encerrar, presidente, e é importante relatar aqui que fake news não é só o que é divulgado em rede social. Fake news e as fakes e as montagens se dizem respeito a todo o trabalho que é feito nesta casa, o contra-ataque a alguém, não que necessariamente tenha obrigação de ser destinado exclusivamente às redes sociais. Então é isso que nós estamos investigando nessa casa. E mais uma vez cabe ressaltar que não há motivo de graça nenhuma aqui para tanto sorriso, porque a situação aqui é muito séria, muito grave. E não somos só nós que estamos falando, foi a própria justiça que disse isso. A própria justiça diz que é sério, então não vejo motivo para tanta piada e gracinha aqui. Gostaria que o senhor relatasse para nós o que mais o senhor lembra e o que possa colaborar com o trabalho de investigação desta comissão, da mesma forma que eu peço que o senhor encaminhe a esta casa. E aí eu peço que essa mesa aprove essa notificação, presidente, para que encaminhe na íntegra as conversas do gabinete, a quais vocês faziam parte, as matérias na íntegra destas conversas, da mesma forma que as matérias na íntegra. E aí peço que se faça uma ata notarial dessas matérias, presidente. Assim que chega essa comissão, que se encaminha ao cartório, se faça uma ata notarial disso para dar a verídica legitimidade dos fatos, para que não restem dúvidas para quando o relator for fazer o seu relatório, para que a gente tenha condições de, com precisão, tomar as devidas providências, se assim for necessário, for averiguado por nós. Eu gostaria que, então, se o senhor tivesse lembrado de mais alguma coisa, fizesse um relato para nós. Da minha parte, era isso, presidente. Não, tudo tranquilo. Enquanto isso, esses fatos realmente aconteceu, as provas estão ali. Não adianta ficar jogando para as pessoas lá de fora que não tem prova, as provas estão ali. Enquanto ao grupo do gabinete, tenho sim como disponibilizar toda a conversa, desde o dia que eu troquei o celular, inclusive para melhorar o serviço do vereador, comprei um novo celular que tinha melhor condição de filmagens, que como eu fazia o trabalho externo, eu queria um pouco mais de qualidade para ajudar. Desde o dia que eu comprei, que faz um ano atrás, 2 anos aí, um ano e pouco aí, posso fornecer sim todo na íntegra, eu tenho toda essa conversa aí, salvo inclusive em Drive, não adianta excluir os participantes, a conversa fica salva, se tu salvar em Drive fica salvo, tenho toda essa conversa sim. Só um pouquinho, eu vou botar em votação então o pedido do vereador, se os demais concordam. Sim. Tá. Vou abrir a palavra. Pode. Jorge, eu quero lhe fazer umas perguntas, tá? E aqui, referente à pergunta número 6. Quem criou tais perfis a pedido de quem? O senhor confirmou que foi a pedido do vereador Camerini. O senhor tem provas concretas disso ou não?
Olha, isso aí, como eu te disse, 2 perfis foi criado e usado exclusivamente por ele, tá? Nós não tínhamos acesso nesses 2 perfis que foi criado aí. Enquanto as provas deverá ter no grupo, nesse grupo do gabinete, ali, se ele pediu isso ali, inclusive a hora que pede em áudio, entra com outro perfil, era esses perfis, é uma confirmação que era esses perfis falsos. Doutor Denis, o senhor já uma palavra feia, chamar um advogado que o empregado, tu é burro, entra com outro perfil, tu tá bloqueado, ele já te conhece. Isso aí é uma coisa que comprova que era os perfis que ele mandava fazer. O senhor tem que comprovar, então, é isso? Outra pergunta: quais grupos de WhatsApp eram utilizados para propagação de conteúdos inverídicos? O senhor participava de todos esses grupos ou não participava? Eu participava. Por favor, pode ficar à vontade. Eu participava no grupo O Povo Quer Saber, que esse aí era o grupo aquele que tinha mais de 100 pessoas ali. Eu participava desse grupo, eu tenho conhecimento por ali. E as coisas eram mandadas pelo grupo do gabinete e posteriormente era postada ali pelo próprio vereador, né? O senhor está sabendo, foi encaminhado algumas mensagens para a Comissão de Ética desta Câmara, dessa casa. Como é que foi encaminhada algumas mensagens? Se o senhor me falou que o senhor não participa de todos os grupos, como é que tiveram acesso a essas mensagens? Essas mensagens que estão ali, com certeza veio todas no grupo do gabinete, tá? Todas do grupo do gabinete. Isso ali, se vocês pegar na íntegra, toda conversa, vai ter toda ali essas conversas. Mandado pelo próprio vereador, pedido pelo próprio vereador, sempre com o consentimento dele. Vai estar tudo ali, com certeza, todas essas conversas aí. Tá. Outra coisa, a pergunta número 24. O senhor também era obrigado a defender o vereador Camerim nas redes sociais. Se sim, sofria algum tipo de coação ou punição. O senhor tem que comprovar que sofreu algum tipo de punição ou coação para divulgar esses... Isso aí vai ter na conversa total do grupo do gabinete, que é uma prova, o próprio vereador falando, vai ter áudios. Inclusive, foi encaminhado junto com o processo áudios, né? Então, que eram os áudios que comprovam. Tem como comprovar tudo isso aí, sim. Tem como comprovar. A permanência do cargo dos assessores estava condicionada à elaboração de fake news, memes e ataques a pessoas. Aqui o senhor respondeu que o senhor acha, mas o senhor acha ou tem certeza que estava acondicionado, o seu emprego estava condicionado à elaboração dos fake news, memes e ataques a pessoas? Como eu coloquei antes, na cabeça do próprio vereador, ele tinha que estava para nós estávamos contratados para fazer um trabalho, que era o trabalho de assessoria do vereador. Só que posteriormente ele colocou isso aí como uma função nossa que nós era obrigados a fazer. Caso contrário, dito por ele sempre, ou fazem ou amanhã eu vou arrumar outras pessoas para trabalhar. Isso era o português dele, né? Um português meio irônico. O senhor tinha acesso ou tem acesso de conversas do vereador com outras pessoas que não são da casa? Acesso de conversas? Conversas. Repete a pergunta, por favor. O senhor teve acesso, tem conversas, talvez, acesso a conversas do vereador com outras pessoas? Não? Não, isso aí não. Tá. O senhor tem se encontrado também com vereadores que faz parte dessa CPI fora da sessão, depois que começou a CPI? Não. O senhor não tem? Tenho certeza que nunca se encontrei com vereador nenhum, inclusive essas invenções aí surgem em redes sociais, jogando pessoas de fora contra nós. Eu tenho certeza que depois que começou a CPI, jamais eu me encontrei com algum vereador. E gostaria que quando saísse aí que trouxesse a prova, não dizer que terceiros foi gravar lá, sendo que mandou o vídeo no próprio grupo dele mesmo, esqueceu que a motinho dele tem o retrovisor e se filmou ele próprio gravando, seguindo o advogado Denis aí em cima, que ele pegou uma carona do Ministério Público até o Desco, próprio vereador seguindo ele, de moto, gravando, filmando, esqueceu que o retrovisor da moto pegava todo o lado dele, assim, com a própria camisa.
Depois fica feio jogar dizendo que outras pessoas gravaram e me passaram, meus fãs me passaram. Está ali a prova, eu tenho vídeo, me mandaram para mim. Como tem pessoas que falam mal junto com o senhor, eu tenho pessoas que me passam que o senhor fala mal. Com todo respeito, tá? Use da verdade sempre. Deixa mais uma pergunta. O senhor, como assessor, o senhor concordava com as ordens dele, que ele passava para vocês, ou não? Esse foi o momento que começou a discussão entre nós. Até que eram coisas boas de divulgação do trabalho, a gente concordava. Eu mandava, a gente concordava. Não está ofendendo ninguém, a gente concorda. Vamos fazer o trabalho, com certeza. Posteriormente, quando começou esse trabalho de ofender pessoas, aí a gente começou. Eu fui um dos que mais foi contra isso aí, sempre discuti com ele, conforme eu disse anteriormente, motivo de dar risada, que passava ali, fumava 2 carteiras de cigarro por dia em cima desse. Era uma discussão que a gente tinha para ele largar esse fato de ofender pessoas. Esse foi o motivo da discórdia, que a gente começou a dizer, não, isso não está certo, isso nós vamos acabar saindo fora. Aconteceu várias reuniões, nós tínhamos sim ameaças de ser mandado embora, mas nós tentando corrigir ele para nós manter o projeto que a gente estava fazendo. Só que infelizmente não conseguimos, né? Então o senhor disse que o senhor não concordava com essas Não concordava com essas atitudes. E mesmo assim o senhor permaneceu, e também, por que o senhor não denunciou antes? Não existiu, não denunciou antes. Até, como eu sempre coloquei, até o momento que a gente estava num trabalho de divulgação sem ofensas a pessoas, nós estávamos ali. Agora, quando aconteceu o fato, que foi na semana ali, de usar 2 dias direto, assim, ligando para pessoas usar os telefones de gabinete para inventar uma mentira de um almoço surpresa, usar a estrutura da casa para uma semana toda divulgando uma mentira, sempre amando dele, que isso tem provas também, amando dele, vamos fazer, você chama um tal pessoas, aí a gente ficar ligando do gabinete ali a semana toda, não concordando, como uma surpresa, que ele que estava mandando fazer aquilo ali, isso aí a gente não concordava, mas enfim, nós estávamos trabalhando ali para ele. Aí essa aí foi a semana que a gente começou a discordar e começou a esquentar o clima. Foi na última semana aí que no domingo aconteceu aquele fato de divulgarem o suposto assalto. Suposto não, porque aconteceu, saiu em jornais, né? Divulgarem em redes sociais do assalto que ele participou e daí ele fica possuído, né? Aí todo mundo está errado. Né? Aí nós tinha que defender ele com uma mentira, né? Com fake news, com uma pessoa que não existia, uma pessoa falsa. Daí surgiu esse desentendimento e na segunda-feira ele tentou dar o pulo dele, só que nós simplesmente, quando ele disse, me devolva a chave do gabinete que eu vou dar uma advertência para vocês posteriormente. Aí a gente entregou a chave para ele. No dia seguinte, a gente andou informando que ele não tinha esse direito de tirar a chave e crachás. E aí ele ficou magoado, né? Mas daí nessa terça-feira aí que nós viemos falar com o presidente, nós já viemos para avisar que a gente ia se exonerar, a gente ia sair fora. Ok, obrigado. Nessa terça-feira aí. Então, isso aí demonstra que nós não concordamos com isso aí. Quando surgiu o fato, a gente não concordou com ele e avisou que ia sair fora. Ok, obrigado. Passo a palavra para o vereador Idazir. Jorge, eu em algumas postagens minhas nas redes sociais, eu tive problemas com alguns desses perfis que vocês citaram aí como falsos. Pedro Baio, Larissa Tremé, enfim. Mas eu quero lembrar de um fato aqui contigo. Em uma postagem minha, a senhora Ana Boroto, sua esposa, ela entrou, fez vários comentários e um dos comentários foi insinuando que eu teria me vendido ao prefeito na época, em função de uma votação que tivemos aqui na casa. Eu, obviamente, que respondi ela, né?
deixando claro que eu sabia de quem se tratava. Ela imaginava que eu não a conhecesse, e eu deixei claro que eu sabia quem ela era. E essa mensagem que ela escreveu acabou sendo apagada logo em seguida. Tu lembra desse fato? Não lembro desse fato. Não lembra? Não lembro. Foi feito por Ana Boroto, a sua esposa. Não, Ana Cláudia Boroto, minha esposa. Então, um fato colocado por ela, deveria de pedir para ela, né? Até porque se supõe que você estaria por trás disso, né? E não ela. Não, em nenhum momento um comentário feito por ela eu tenho... Tu tinha conhecimento? Eu tenho conhecimento, né? Tá. Isso aí é... E o senhor teria como me mostrar esses comentários? Não, ela apagou na época. E eu, como nunca me importei com essas questões, nunca fiz print de nada, me defendia sim, porque eram inverdades, e eu naturalmente que me defendia. Eu ia lhe perguntar se isso tinha sido feito por vocês, né? Por vocês, por vontade própria, ou teria sido, então, a pedido do vereador. Mas tu não lembra do fato, então? Não, esse fato eu não lembro, até porque, com todo respeito, somos vizinhos, né? Se o senhor tivesse alguma coisa para perguntar, poderia tocar a campainha, bater o portão, conversar com pessoas, né? Sim. Somos pessoas, né? Exatamente. E como pessoas civilizadas não deveríamos fazer tais coisas, mesmo amando de outros, né? Correto. Mas cada um. O que tanto incomodava o gabinete do vereador? Era o trabalho que nós vinha fazendo, porque eu até então nunca ataquei vereador nenhum, nunca ataquei trabalho de ninguém. Eu vim aqui e cuido do meu trabalho, do meu gabinete. O que incomodava a ponto desses perfis a todo momento estar fazendo comentários maldosos em nossas publicações? Está se referindo aos perfis feitos? Falsos. Cara, isso Pedro Baio e Larissa Tremeia, mais precisamente, que é os que costumeiramente comentavam minhas postagens. Sim. Isso aí, com certeza, era por causa de alguma votação que o vereador não concordou e ele pediu para fazer isso aí, né? Com certeza, em cima disso aí, era o termo que ele usava. Não concordou. Um exemplo, eu vou te dar um exemplo. O dia que o senhor mesmo pediu aí a redução do salário dos vereadores, foi uma discussão polêmica, né? Várias vezes ele veio pedir para ofender que isso aí do salário dele, no salário dele ninguém põe a mão, isso aí essa era a história dele. Falou coisa que tu vai fazer uma boa publicação, uma boa discussão, não, isso ele não pode fazer, esse era o fato. Eu sim posso, tu não pode. Esse era o fato que ele mandava. Basicamente, então, os ataques eram para quê? Porque o trabalho de ninguém poderia aparecer, é isso que incomodava? Incomodava o próprio vereador. Quem tinha que aparecer era ele, esse era o fato, né? Ok, sem mais perguntas. Jorge, tem mais uma pergunta. O senhor teve algum problema com algum outro vereador aqui dentro da Câmara de Vereadores, vereador Idazir mesmo aqui, vereador Elvio ou vereador Amarildo, talvez? Não, que eu tenha conhecimento, não. Okay. Que eu tenha conhecimento, não. Pode ter acontecido alguma discussão de trabalho, mas, de fato, jamais. A não ser que tenha acontecido algo que eu não esteja sabendo. Então, quando o senhor atacava os outros vereadores, já era amando do vereador, é isso? Sempre amando do vereador e nunca pessoalizando as coisas. Ele dizia, façam isso aí, e a gente tinha que fazer conforme foi colocado. E isso o senhor teria como provar também? Isso aí, o que não está no processo vai estar lá, né? Vai estar lá na conversa do grupo do gabinete. Ok. Senhor presidente, por isso que é importante entender as perguntas do vereador Volney, mas eu pedi aqui, essa mesa aprovou já desde a primeira sessão aí, essas conversas na íntegra são as provas. Aí não distorcem dos fatos, aí os fatos estarão relatados na íntegra, desde o grupo do gabinete, desde os grupos dessas redes sociais até, e mais do que isso, é importante que essa casa, eu vou falar que toda a CPI,
todas as oitivas. Essa casa, peça, quebra, essa comissão do IP, das máquinas, do celular funcional do vereador, da estrutura pública utilizada nas denúncias, para que a gente tenha um rastreamento completo. É dali que vem as provas. Se é que elas estão lá, elas irão aparecer ali. Nós precisamos ter a entrega dos depoentes na íntegra desses fatos. O depoimento numa comissão parlamentar de inquérito, ele é por si só uma prova oral por parte das testemunhas, basta a outra parte comprovar o contraditório, mas é importante que a gente peça a quebra dos IP dessas máquinas, até porque nós estamos falando aqui, como bem diz a juíza, de uma possível improbidade administrativa. O uso da máquina pública para notícia falsa, para notícia que gera fatos inverídicos, gera notícias falsas com a intenção de denegrir e atacar os colegas e demais pessoas, é o mau uso do dinheiro público e da estrutura pública. Estamos falando aqui de improbidade administrativa. Então a gente precisa ter o conhecimento desses fatos mais a cabo para que a gente possa tomar as devidas providências. Passo agora a palavra para o advogado do vereador Camerini, caso queira fazer perguntas ao depoente. Fique à vontade aí. Boa tarde, presidente, aos vereadores, colegas aqui presentes. Inicialmente, só esclarecendo a questão do processo judicial, há de se referir que é somente uma liminar. E essa liminar ainda vai ser julgado, foi apelado agora para o tribunal para análise dessa documentação. Porque a única improbidade administrativa que nós estamos falando aqui, que foi mencionada, seria aos assessores, não propriamente ao vereador. E é isso que está sendo discutido no processo. E a liminar não significa que nós perdemos o processo. É somente o início dele. E nós vamos continuar lutando por esse processo. Quanto tempo trabalhou com o vereador Camerini e qual era a sua função na casa? A torno de 2 anos e meio, acho, por aí. Qual que era a sua função? A função de um assessor parlamentar, fazer os trabalhos que o vereador nos pedia. A página 15, por favor. Ali verifica ali uma notícia que foi mencionado, até perfil falso, uma notícia falsa. Quem criou essa notícia? Deve de ser algum assessor a mando do vereador, com certeza, com conhecimento do vereador, porque está ali retirado do grupo do gabinete. Sim, se é possível me esclarecer o nome de quem criou essa notícia falsa. Eu entendo dos 3 assessores, mas se pudesse me esclarecer melhor, qual dos 3 assessores? Como era 3 assessores que trabalhavam pro vereador, um deles criou, porque era tanto trabalho que a gente fazia, eu não tenho como lhe especificar uma única palavra, uma única frase dentro de 40 páginas, 30, 40 páginas ali. Atualmente, qual é a sua profissão e onde está trabalhando? Isso, eu acho que não faz parte da CPI, de coisas fakes, isso aí eu acho que nem concederia eu responder, mas sou uma pessoa humilde, não sei porquê da pergunta da Vossa Senhoria. Atualmente eu estou fazendo bico de táxi para uma empresa de guinchos, faço táxi para seguradoras, inclusive estou voltando cheguei agora perto do meio-dia de Curitiba, no Paraná, subi ontem, saí daqui 6 horas da manhã, subi até Curitiba, no Paraná, levar um casal aí que deu uma pane elétrica no veículo, levei até Curitiba, cheguei agora há pouco de volta, mas é serviço honesto. Eu acho que seja, né? Táxi para seguradora. Doutor.
É uma questão de ser verificado, e eu percebo que estão me alegando perguntas que não está diretamente vinculado, mas é engraçado que quando o vereador pergunta a parte, eu não consigo, a parte responde, tem que fazer respostas além da CPI. E a minha parte eu vou lhe não dar posso o perguntar. tempo para o senhor fazer as perguntas com todo o respeito. Isso aqui é uma comissão, tem os demais vereadores. Agora, não podemos fazer perguntas pessoais dele. Isso aqui, vamos expor a vida dele, o que ele faz agora? Não concordo, senhor doutor. Tem os minutos, está com a palavra, fazer perguntas direcionadas a fake news, não perguntas pessoais. Estamos entendidos? Perfeito, vamos dar continuidade. Por favor, na página 13. Ali vimos Gabinete Camerini. Denis e Raquel. Lá em cima são as duas pessoas que fazem parte do grupo. Na página 14, as mesmas pessoas lá, Denis e Raquel. Página 15, a mesma coisa, as mesmas conversas no mesmo grupo. Página 16, a mesma coisa. Página 17, Denis e Raquel. Você percebe que são demonstrações claras que os grupos eram de 2 a 3 pessoas. Pessoas de confiança do vereador, em suas relações privadas. Quem montava esses memes expostos na CPI? Era só os assessores ou o vereador também montava? O vereador também montava. Em algum momento o responsável deles lhe avisou que o vereador Camerini não queria que fizesse perfil falso, como possui conversas postas nessa CPI? Essa pergunta aí já foi colocada. Esse aí era um termo que o vereador jogava o coitadismo para cima e costuma vir aqui usado do coitadismo, usar de fatos. Ele diz, faça isso, minutos depois ele dizia para uma pessoa exclusiva, não faça isso, não quero que faça isso. Esse é o motivo da jogada que ele fazia. Não existe palavra para uma pessoa irresponsável desse tipo aí. Eu acho que irresponsável é um termo que não é ofensivo, né? Só que esses fatos que acontecia ali é uma irresponsabilidade do próprio vereador. Primeiro ele manda fazer e daí chama o coordenador dele no privado, se defendendo, mandando uma mensagem no privado para o assessor coordenador dele. Isso aí seria... Eu me sentia envergonhado desse fato aí. Presidente, há de se mencionar aqui, gostaria que constasse um áudio que nós vamos juntar. No momento eu faço o requerimento à bancada para poder ouvir o áudio agora. Os seus demais concordarem? Com licença. Acabei de falar agora pro Matos também. Parem de incomodar o Amarildo lá, porra. Vocês vão levar mais linguiça lá, cara. Parem de comentar essas coisas aí que tá dando problema isso aí, gente. Ó, só tô avisando, cara. Não mexam, comentem só o meu trabalho, pelo amor de Deus. Como foram adquiridos esses documentos juntados nessa CPI? Quem teve acesso às conversas particulares do vereador Camerini e quem dos 3 assessores invadiram a sua privacidade? Em momento algum, ninguém invadiu conversa privada do vereador com outras pessoas. Esse fato aí, como o Dr. Denis, advogado também, ele falava no privado com o vereador. Aí essa é uma conversa privada dele com o coordenador do gabinete dele. Não é o vereador com pessoas da comunidade, é uma conversa privada do vereador se defendendo para qualquer um, pode entender o tipo de chantagem, de conversa que ele usava, tudo em favorecimento dele. Até porque, então, o favorecimento político só ele tem. Nós não temos interesse, nenhum de nós temos interesse de ter favorecimentos políticos. Isso aí era uma coisa exclusiva dele. Usava do grupo para mandar fazer as coisas e usava do particular, do privado dele com o coordenador dele para se defender. Isso aí não é prova, não é defesa.
Isso é uma coisa dele com o coordenador dele. Nós só anexamos junto ao processo porque estava ali e o coordenador, advogado dele também foi ofendido. Somente isso. Doutor, só um momento. Esse áudio aí tem que juntar o áudio com a data de postagem no processo para verificar autenticamente e comprovar que não é extemporâneo, né? Pode ser, né? Perfeito. Eu já fiz o CD, mas depois eu faço o requerimento com a data. Pode deixar. A folha 13, por gentileza. Ali nós temos o que percebemos uma conversa aí, amigos do Beliscão. É só de esclarecer que, na verdade, aí, por mais que pareça que é um grupo, é uma conversa particular, onde um terceiro bate print desses amigos do Beliscão ali no grupo e encaminha para o vereador Camerini, tá? De que forma adquiriram essas conversas particulares do vereador Camerini? Pois há de se mencionar que o artigo 5º da Constituição Federal veda qualquer prova obtida por meio ilícito. Elas não são admitidas. E o que se percebe aqui é que houve uma quebra de sigilo. E é sem autorização judicial. E isso também é crime e também deve ser investigado todas essas documentações e deve ser apurado como que tiveram acesso a documentos privados. Esse aí era um grupo que o vereador vinha falar muito para nós, né? Inclusive da história de um cheque que surgiu aí, de repente vai saber amanhã depois se não estoura esse fato aí também, né, vereador? Tem que estar ciente das perguntas que o senhor está fazendo, porque até então nós temos se tratando de um fato, de histórias que o senhor mandava inventar, mas pode ter algo a mais, né? A questão em cima disso aí, vou lhe responder. O senhor próprio fez o print, mandou no grupo do gabinete, foi tirado do grupo do gabinete e impresso na página. Vai estar na íntegra, quando eu passar toda a conversa, vai estar. Só por surpresa do senhor, eu dei uma passadinha no grupo lá e dei uma olhada. O senhor não teve acesso, com todo respeito. O senhor me excluiu, se excluiu. O Denis me incluiu novamente no grupo. Incluiu novamente no grupo, tá? E o senhor saiu fora do grupo e apagou o grupo. Por isso o senhor não tem acesso, tá? Deve ser por isso, não tem conhecimento de todos os fatos ali. Porque somente após as demissões essas denúncias foram feitas? O salário compra a ética e quanto vale a sua ética? A minha ética não tem preço. Por isso, eu lhe respondo aquela história, o acusado é o vereador, ele está se sentindo entusiasmado porque conseguiu fazer um ofício para parecer que fosse ele que nos demitisse. Só que na consciência dele, ele sabe que nós que ia sair do gabinete, ia sair fora, tá? Ética não tem preço, não tem... Salário não compra a minha ética, tá? E uma que não era ele que pagava o meu salário, tá? É uma instituição que paga com dinheiro de impostos. Não precisa ficar sorrindo, vereador. O seu salário também é pago pela população, tá? Posso concluir a resposta que o seu advogado fez? O senhor nem tem direito de falar, é o seu advogado, né? Com todo respeito, sempre quer fazer uma ceninha, né? Beleza. Mas tranquilo. Pode fazer a próxima pergunta. Você percebe aqui que todos os momentos eu não consigo entender, na verdade, porque as provas que a gente junta não têm validade e foram só jogadas em grupos. As provas que constam que vocês juntaram, todas têm validade e são provas cabais para demonstrar. Qual a razão que as nossas provas, ao juntar, do caso o vereador Camerini, né, por só fazendo a defesa, quando ele junta essas provas, elas nunca têm validade? Não é o caso de não ter validade, só que ele não está tendo as provas corretas. Ele deveria de pegar todas as provas que ele participou do grupo que ele participava, criado por ele para trabalho no gabinete. Ele deveria de usar aquelas provas que existem lá, que é os fatos reais. De repente, as suas provas não estão sendo as corretas,
porque as provas estão ali no grupo, os fatos que estão sendo trabalhados é aquele grupo do gabinete, é o trabalho do gabinete, aí vocês não tendo as provas, não vai ser as provas corretas, né? Deve de ser isso. Não, nós temos as provas corretas e foram alegadas na CPI. Doutor, só um minuto, vou pedir para os dois faz a pergunta objetiva, que está se tornando uma discussão. Questão de ordem. Entende, não, doutor? mas é que o senhor pergunta, ele responde, está começando uma discussão aqui. Mas eu faço... Mas eu faço a pergunta e vem um outro momento alegando outro fato. Só um pouquinho. É uma questão de resumir a resposta. Questão de ordem, presidente. Em respeito aos demais colegas vereadores, presidente, eu peço que essa CPI seja suspensa agora para iniciar a sessão ordinária e a gente retorna às 8h depois da sessão ordinária. Em respeito aos nossos colegas vereadores, as pessoas que assistem a TV Câmara e as pessoas que aqui estão presentes. Tem poucas perguntas. Só um pouquinho, pergunta, presidente. Há poucas perguntas ainda. Já podemos finalizar daqui a pouco? Com a palavra, doutor. Primeiro tempo. Sabe me informar se algum membro dessa CPI foi jantar em sua residência às vésperas da denúncia e se essa denúncia possui cunho político? Essa pergunta, de fato, é uma pergunta que eu gostaria muito de responder. Foi muito bom o senhor ter trazido essa pergunta aí. Esse aí é naquele grupo Camerini na comunidade, foi criado um fato inverídico sobre minha pessoa, sobre minha residência, tá? Inclusive posteriormente eu liguei para essa pessoa, peguei o áudio dela, tenho os áudios dela e gostaria muito assim pela claridade desse processo que surgiu requerimentos aí em cima de uma mentira, que vocês chamassem essa pessoa aí para responder essa pergunta aí, amiga do vereador, a dona Tilde Menezes, tá? Eu tenho o áudio dela, que eu liguei para ela, conversamos, ela disse que só estava criando esse fato porque ela disse que ela é sábia, eu tenho os áudios, tá? Ela é sábia, a única pessoa que ela sabia que morava, onde morava, que era próxima, era eu, por isso ela inventou essa história, tá? É uma história mentirosa, tá? Doutor, tem os áudios, tem a mensagem, tem os áudios, tá? Perfeito. Presidente, só gostaria de juntar a conversa, se nesse momento, se não posterior, onde menciona aqui que um vereador da bancada estava na casa de Matos na terça-feira e ele ligou para a vizinha ir buscar lá e aproveitar, enfim, o festivo lá. Isso aí, eu gostaria que ela viesse aqui com as próprias palavras dela e falasse isso aí. Não existiu isso aí, tá? Eu tenho a conversa da dona Tilda lá, inclusive, que é minha amiga. Só um pouquinho, Jorge Matos. Eu peço que na galeria vão começar a falar e gritar aqui. Não pode dar opinião, nem comentário. Isso aqui é uma CPI de respeito. E peço já para os outros os vereadores que estão aqui, que vamos aqui mais 10, 15 minutos, tá? Vai começar a sessão ordinária. Desde já peço a compreensão de todos. Tem mais alguma pergunta, doutor? Fica só um momento aqui, presidente, eu quero colocar, enfim, mencionar a segunda, de qual é a credibilidade, no caso, de 3 assessores que admitem ter criado, publicado notícias falsas, enquanto estavam recebendo seus salários de 4 a 5 mil por mês, que se digam permaneceram calados. Mas quando foram demitidos, vêm a essa tribuna e fazem supostas acusações. Eu queria saber se essas supostas acusações é referente a ódio, raiva ou pura vingança. Em momento algum ódio, em momento algum raiva. O que eu sinto do vereador é pena por largar de mão de um projeto bonito para ir atrás dessas picuinhas sem vergonha. Enquanto o salário... nós era pago para servir o vereador e só fazíamos o que ele mandava, o que ele pedia. Perfeito. Eu gostaria só de mencionar aqui que, juntamente com o requerimento que constasse, então, toda a documentação, como já foi solicitado pelo vereador, pois não possui ata notarial, número de celular, datas,
Precisamos algo mais concreto aqui, porque não conseguimos comprovar nenhum momento a alegação do vereador informando, solicitando. Então a gente precisa algo mais concreto e, novamente, reitero essa solicitação já do vereador, que conste na íntegra toda a documentação. Mais um requerimento, daqui a pouco que a gente constasse que no início foi falado do terceiro, no caso o vereador, que é Tiago Silveira, assessor, ex-assessor. Daqui a pouco a gente poderia ouvir também, para esclarecimento, que foi perguntado antes e que a parte do interrogatório não tinha conhecimento sobre os fatos. Tiago Silveira, ex-assessor do vereador. Só um pouquinho, vereador, eu vou levar para a reunião dessa semana para ver se vamos acatar o pedido. Pode ser, doutor? Sim. Não, nós vamos fazer uma reunião. Não, só um pouquinho, Zanella. Nós vamos fazer uma reunião e vou levar o pedido de vocês. Perfeito. Pode ser? Esse pedido, inclusive, outro também, que é a quebra de peito, não só do vereador Camerini, mas também dos 3 assessores, para constar se realmente saíram dos seus celulares, para saber onde é que temos, toda a prova tem que ser feita, não somente uma prova única e unilateral. Com certeza. Sim. Perfeito. Com certeza. Então a gente reitera essa situação. Nada mais? Só um pouquinho, questão de ordem, Zanella. Da mesma forma, foi solicitado doutor, concluiu? Só ia fazer mais uma observação, eu gostaria que constasse mais uma vez em ata essas acusações de assalto, que foi acusações, acho até indevidas no momento aqui, então queria que constasse que a parte do interrogatório faz essas acusações indevidas e é de momento de ser esclarecida ou provadas futuramente. Nada mais. A questão de ordem, presidente. Peço aprovação dessa mesa aqui, da mesma forma que solicitamos na íntegra, através de ata notarial, as conversas dos gabinetes dos assessores que eles nos encaminhem, que através do advogado, que o vereador também faça uma ata notarial dessas mesmas conversas do gabinete, que também encaminhe essa casa, que essa comissão aprove, que seja encaminhado pelo vereador a íntegra, através de ata notarial, por parte dele também, para que a gente possa confrontar, para que não fique o dito pelo não dito. Até porque a ata notarial dá legitimidade a essas ações, para que a gente possa ter as devidas conclusões. Então eu peço que essa bancada aprove também o encaminhamento desses grupos de WhatsApp, ao quais o vereador faz parte, ao qual foram citados aqui, do próprio vereador, as notícias, as matérias, inclusive os áudios ali postados, na íntegra, através de ata notarial, para que se possa trabalhar com mais clareza nessa comissão. Com certeza, seu pedido também será analisado, vereador. Peço que bote em votação, presidente. Não, vamos levar na próxima reunião também, que vamos fazer essa semana. Senhor Jorge Matos, você deverá apresentar para a CPI as conversas do grupo do gabinete do investigado na íntegra, no prazo de 5 dias. Ok, será entregue. Com áudios, né? Com os áudios, então. Nada mais havendo a tratar nessa ocasião, declaro encerrada a presente audiência, solicitando que os envolvidos neste ato permaneçam no local para assinatura da ata, sendo que o depoimento, como dito no início, ficará registrado em mídia DVD nos autos do processo de inquérito. Boa tarde a todos. Não, tranquilo, então tá. Só tinha entendido essa parte da testemunha dos dois, não entendi. Não, tá. É porque é de outra situação isso aí. Tá. Não, então show de bola. Daí a gente vai pedir pra ele ser rolado. Sim. Obrigada.
saber onde é que temos toda a prova tem que ser feita, não somente uma prova única e unilateral. Com então, certeza. Sim. Perfeito. Com certeza. Então a gente reitera essa situação. Só um pouquinho.